Gente, boa tarde. Então eu venho aqui agora para a gente continuar a aula que nós fizemos hoje pelo aplicativo, pelo Zoom. Eu vou resumir um pouquinho para vocês o que nós falamos no Zoom, porque eu não vou colocar o vídeo do Zoom, né? Como eu estou fazendo o Zoom pelo celular, eu não consigo gravar. Então, no Zoom, nós falamos um pouquinho da primeira parte da apostila, onde ela começa a falar sobre funções, mas de proporcionalidade. Então, se vocês seguirem a apostila, eu vou abrir aqui a apostila para acompanhar com vocês. Então, a gente tem que ter a apostila aí um pouquinho para a gente acompanhar, né, a parte do que ela está falando na atividade 1 da apostila. Na atividade 1, ela está mostrando para a gente o que é proporcionalidade. Ela fala para a gente que ela pode ser direta ou inversa. O que seria uma função, uma grandeza diretamente proporcional? É aquela onde eu tenho grandezas que, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então, eles aumentam ou diminuem na mesma proporção, são diretamente proporcionais. E inversa é quando eu tenho grandezas onde um valor aumenta e o outro valor sempre diminui. Para isso, nós apresentamos uma função, né, para que a gente possa utilizar nessa grandeza, tanto inversa quanto direta. Aí na primeira atividade da apostila, ele dá para a gente um treino, né, para a gente entender essas funções. Então, ele fala assim: analisando a situação do cotidiano, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidades. Então, lá no Zoom, eu fiz essa atividade, né? Nós treinamos um pouquinho algumas atividades. Outras atividades da apostila nós não fizemos juntos, porque no centro de mídia já foram realizadas essas atividades. Então, o que vocês vão entregar como atividade no dia 29 para que eu possa fechar o segundo bimestre? A apostila agora, os exercícios da apostila. Porém, parte dos exercícios já devem estar prontos, porque aquelas aulas que eu mandei para vocês, ou as aulas que vocês assistiram no Centro de Mídias, ela já praticou vários exercícios da apostila ali. Então, nós fizemos na nossa aula do Zoom hoje a primeira atividade apenas, acho que a primeira e a segunda, né? Eu fiz isso, a primeira e a segunda atividade juntos, porque outras também ela já praticou com vocês no Centro de Mídias, ok? Eu vim aqui agora para gravar só para não ficar muita coisa, não ficar muito repetitivo, porque vocês já assistem a aula lá, já fiz alguns vídeos sobre o assunto, então a gente fica repetindo muito o assunto. Então, só para a gente resumir, né? Funções de primeiro grau. Por que funções de primeiro grau? Porque função de segundo grau nós vimos no começo do ano, não foi? Lembra que foi assim que nós começamos, a gente fez uma revisão de funções do segundo grau. Então nós vamos falar agora um pouquinho de funções que está na apostila, que ela falou, comecinho, para que a gente possa finalizar os exercícios da apostila. O que vem a ser funções? Então, se a gente pegar o conjunto, aquelas leis de conjunto, as regras que nós estudamos, lembra? Então, eu vou pegar um conjunto onde eu tenho determinados valores ali dentro daquele conjunto. Por exemplo, 1, 2 e 3. Se eu pegar esse conjunto agora e multiplicar por 2, o número 1, o número 2 e o número 3, eu vou ter valores correspondentes dentro de um outro conjunto, que é exatamente os valores, o resultado dessa multiplicação que eu fiz por 2. Então, eu tenho valores num conjunto, por exemplo, A, que tem correspondentes no conjunto B. Então, a gente fala que a relação entre dois conjuntos, a gente cria uma função. Só que uma função, para que ela tenha características de função, ela tem uma lei de formação para isso, né? Que exatamente no caso agora que eu falei, poderia ser esse 2 que eu multipliquei os valores do conjunto. Então, a função de lei de formação de um conjunto, e ela também tem um gráfico característico, né? Então, toda função tem um gráfico característico. Isso tudo é muito bem mostrado, muito bem apresentado nas aulas do Centro de Mídia. Uma função do primeiro grau, a gente pode chamar de função afim, polinomial, também são funções do primeiro grau. Então, toda vez que eu tiver um valor
uma função desse tipo, f de x, que eu posso chamar esse f de x de y também, já falei isso em outras aulas para vocês. Esse f de x é igual a que multiplica x mais b. A vezes x mais b, o que corresponde cada um desses termos? O a, ele é o número que está com x, que sempre acompanha x. Então, ele se chama coeficiente angular. O que é o coeficiente angular, então? É o número que está sempre acompanhando o x dentro de uma função de primeiro grau. Mais b. O que é o b? O b a gente chama de coeficiente linear. Onde o a, que é o nosso coeficiente angular, ele tem que ser sempre números reais e diferente de zero. Isso é importante. Uma função de primeiro grau, então, ela tem que ter um gráfico. E é uma reta, esse gráfico da função de primeiro grau, onde o meu eixo y e meu eixo x, eles se encontram e daqui eu vou ter um gráfico que surge aqui, onde esse gráfico aqui eu falo que a é menor que zero. Então, o coeficiente angular, para que eu demonstre essa reta aqui, o a vai ser menor que zero. Se esse meu a aqui da minha função for menor que zero, eu vou ter um gráfico desse tipo. Eu chamo de função decrescente. Agora, se o meu coeficiente angular, que é o meu a, for maior que zero, eu vou ter uma função crescente. Tudo isso muito bem mostrado na aula do centro de mídia, onde essas retas, não são paralelas nunca ao eixo y. Por exemplo, eu tenho aqui uma função f de x é igual a 2x mais 7. Qual é o coeficiente angular dessa função? Então, a gente agora vai resolvendo. O coeficiente angular dessa função é o número que acompanha x sempre, não é isso? Então, é 2. Qual é o coeficiente linear? O número que está sozinho? Então, é 7. Se eu der valores para esse x, valores para o x, eu vou ter valores que eu vou chamar de y, né? Então, se eu der valor aqui para esse x, eu vou descobrir esse valor. Então, eu vou determinar aqui que o meu x vale 0. Então, se eu colocar 0 aqui, 2 vezes 0, 0 mais 7, quanto vale, então? 7. Então, é o meu próprio coeficiente linear quando o meu número que acompanha o coeficiente angular for igual a 0. Então, se o meu x agora, ao invés de 0, a gente vai substituir pelo número 1. 2 vezes 1, 2 mais 7, 9. Então, quando o meu x vale 9, quando o meu x vale 1, quanto vale o meu y? Vale 9. Meu f de x é igual a 9. Ao invés de 1, vamos substituir por 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos substituir aqui por 3. 2 vezes 3, 6. Mais 7, 13. Ok? Então, quando eu determino valores para o meu x, eu determinei o meu valor de y, o meu f de x. Com isso, eu posso agora pegar essa tabelinha aqui, que eu coloquei números aqui e achei valores correspondentes, construir um gráfico, onde esses valores aqui vão no meu eixo y e esses valores aqui vão no meu eixo x. Tá certo? Um tem correspondente no outro, né? Como uma relação entre dois conjuntos. Aí eu posso traçar as minhas retas. Então, essa aula aqui é um resuminho do que foi falado no centro de mídia, ok? Para que a gente possa, para quem ainda tem dúvida, nos exercícios da apostila. Tá? Por exemplo, assim, ó, se eu tivesse, deixa eu pegar um giz branco. Então, se eu tivesse agora aqui uma função do tipo onde f de x é igual a 4, vamos colocar menos 4x. Pergunto para vocês, quanto vale o coeficiente angular aqui? Menos 4, porque é o número que acompanha x. Quanto vale o coeficiente linear aqui? Gente, tem dúvida? Monta sempre a expressãozinha em cima. Então, a sentença em cima para que a gente não tenha dúvida. F de x é igual a vezes x mais b. Essa
É a representação de uma função do primeiro grau para a gente não esquecer. Então, se eu perguntar qual o coeficiente angular, que é o número que acompanha x, eu estou perguntando o valor de a. Quanto vale? Menos 4. Quanto vale o coeficiente linear, que é o b? Nada, né? Vale 0, tá certo? Nem aparece ali, né? Mais nada, 0. Vamos criar uma tabelinha para a gente construir um gráfico, então, dessa função. Ok? Y e x. Quando o meu y for igual a... Vou fazer assim, ó, para x 1 menos 1, para x 1, 2, já é suficiente. Tá, vamos fazer diferente, vamos fazer assim. Quando x for menos 2, quando x for menos 1, quando x for 0, quando x for 1 e quando x for 2. Ok? Quanto vale o meu y quando o meu x tem esses valores dentro dessa função? Então, quanto vale o meu f de x, que é igual a menos 4x? Quando o meu x for menos 2, então eu vou fazer assim, menos 4 vezes menos 2. Então, f de x, que é o valor de y, é igual a 2 vezes 4, 8. Menos com menos vai dar mais a multiplicação. Sinais iguais a gente deixa com sinal positivo a multiplicação. Menos com menos dá mais, então. Então, aqui vale 8. Agora, vamos colocar no lugar de menos 2, menos 1. Menos 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos com menos, a multiplicação positiva. Então, 4. Agora, vamos colocar 0. Então, quanto vale? 0, 0. Não é isso? 0. Então, y também é 0. Porque isso vezes 0 dá 0. Agora, o meu x valendo 1. Ok? 1 positivo. 4 vezes 1, 4. Menos vezes 1, número positivo. Menos vezes mais dá menos na multiplicação. Então, menos 4. Agora, no lugar do x, o meu valor de x é 2. 4 vezes 2, 8. Menos 8. Ok? Então, nós temos aqui, para quando o meu x tiver esses valores, quanto vale o meu y? Qual o valor de f de x? Opa! A gente pode, para isso ainda, construir o gráfico dessa função agora. Onde o ponto das retas é 0, aqui são os valores de y, aqui são os valores de x. Quais são os valores de y enquanto nós temos? O 0, o menos 4 e lá embaixo o menos 8. Quais são os valores positivos que a gente tem? Então, o 4 e aqui o 8. Vou pegar na metade. Quais são os valores de x que a gente tem? Menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2, ok? Aí nós temos, né, valores correspondentes. Quando o meu y vale 8, quanto vale meu x? Menos 2. Então, onde que esses valores se encontram é por onde vai passar a minha reta. Quando o meu x vale menos 1, quanto vale meu y? 4. Quando o meu x vale 0, quanto vale meu y? 0. Então, eles se encontram aqui.
Quando vale menos 4 o meu y, quanto vale o meu x? 1. Então, aqui, quanto vale menos 8, que é lá embaixo, quanto vale o meu y? 2. Então, aqui. Por onde eu tenho os pontos é por onde vai passar essa minha reta, tá certo? E da onde que vai partir a minha reta? A minha reta então, aonde os pontos se cruzam é por onde está passando a minha reta, ok? Dessa função aqui. Então, é assim que a gente trabalha com funções do primeiro grau. Nesse primeiro momento, a gente compreende o que é uma função, a expressão dela, que é essa daqui. A gente determina valores, cria tabelinhas dentro desses valores, dentro dessas grandezas, pega essas grandezas, constrói gráficos. Os gráficos da função de primeiro grau vão ser gráficos assim, crescentes ou decrescentes. E em cima disso daqui, desse resuminho, que é o que está na apostila de vocês, já dá para realizar vários exercícios que estão lá para ficarem prontos para o dia 29. Mas lembre que lá no Centro de Mídias ela já resolveu um monte, por isso que eu nem fiquei resolvendo todos com vocês, porque nas aulas já estão quase todos resolvidos, são poucos exercícios que ela não fez. Se ela não fez o dali, ela fez coisas bem parecidas que dá para vocês resolverem a apostila. Funções de segundo grau nós já vimos, ok? Repetir mais uma vez. E as primeiras atividades da apostila nós vimos no Zoom também, mas eu vou mandar um resuminho dos exercícios para vocês ainda também, por escrito. Então, obrigado. Vou parar por aqui. Construam, por favor, o material que a gente precisa para fechar a nota do segundo bimestre. Se cuidem, usem máscara e fiquem com Deus. Gente, obrigada.